desejo a você. Oi, meus amores, tudo bem? E aí? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aulinha ela vai ser um pouco diferente, né? Nós iremos hoje fugir um pouco da gramática, tá? Para falar um pouquinho sobre a nossa leitura, aquela atividade de leitura que a professora deixou para vocês no início do ano letivo, né? A professora propôs aí a leitura de uma obra literária. Vocês, inclusive, foram à biblioteca, né? Pegaram o livrinho da escolha de vocês, né? A professora deixou assim que vocês ficassem super à vontade. Então, como o trimestre está encerrando, agora a gente vai compartilhar dessa leitura, tá? Mas nada mais justo que a professora dar uma dica de leitura para vocês hoje. Então, eu vou fazer a frente da leitura, da explanação de uma obra que eu li, que eu achei muito bacana, maravilhosa de ser lida, e eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? O livro que eu escolhi é este aqui, ó, Extraordinário. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Muito apropriado para a idade de vocês. Olha essa capa que linda, né? Então, o que vocês verão ao ler este livro? O que a professora vai dizer, o que a professora achou, vai contar um pouquinho da obra e vocês irão fazer da mesma forma, enviando um vídeo para a professora, esboçando, falando a respeito da leitura da obra literária que vocês levaram para casa, tá? Então, assim, para dar início aqui a respeito dessa obra para vocês, o que eu vou falar, eu vou começar com um título, né? O título Extraordinário. O nome do autor está aqui, ó, R.J. Palácio. Esse livro é a primeira obra dela, ela já escreveu outras obras, mas este foi o primeiro e teve grande repercussão, tá? Inclusive, ele se tornou um filme. Se vocês ainda não assistiram, vejam, né, que é super legal, mas antes de verem o filme, tentem ler a obra, porque a obra, gente, ela transporta vocês para um mundo que só a literatura leva, tá? Porque a literatura, gente, ela traz grande significado, a gente aprende muito quando a gente lê, tá? A gente começa a ter um olhar diferente sobre o mundo, certo? Por isso que é tão importante. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da história para vocês. Aqui, o personagem principal é o August, tá? Ele é conhecido por Og. A família o trata dessa forma, mas o nome dele é August. Ele tem 10 anos, é um menino como qualquer outro. Ele joga videogame, ele anda de bicicleta, ele toma sorvete, mas ele nasceu com uma deficiência genética, tá? Na face. Então, ele tem aí a figura, né, de uma face desconfigurada, certo? E ele sofre muito com isso. Tanto que ele não foi para a escola durante os primeiros anos de vida dele, né? Essa possibilidade surge dele ir para a escola aos 10 anos. Por ele ter passado por várias cirurgias durante a infância, a mãe prefere resguardá-lo, porque ele tem uma família super protetora. A família do August é muito especial, tá? Quem ler a obra saberá o quanto eles são especiais. Eles prezam muito pela família, tá? Ele não é o único filho. Existe uma menina que se chama Via, tá? E a família é super carinhosa. Então, por ele ter passado por diversas cirurgias, né? Estar internado por diversas vezes, ele não frequentou a escola. Num determinado momento, a mãe acha oportuno que ele se insira, né, dentro da sociedade, que ele tenha contato com outras crianças, que ele também tenha o seu aprendizado, né, num ambiente escolar, não só em casa, porque até então a mãe, ela se abdicou de se realizar profissionalmente para poder se dedicar totalmente ao Og. Tanto que a Via, a irmãzinha dele, a irmã mais velha, ela se sente durante a obra um pouco incomodada com isso, tá? Porque ela enxerga no alguém como se fosse o sol, né? Ele transmite tanta luz dentro da casa, né? Naquela família ali,
que ela sente um pouco de ciúme, certo? Então dá um pouquinho de dó da Via. Então, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Quando a mãe propõe para que ele vá para a escola, o Og ele fica com medo, ele fica com receio, porque ele é um menino, gente, completamente consciente, tá? Da estranheza que ele causa às outras pessoas, tá? A questão dos olhares, dos julgamentos. Então, ele se sente muito incomodado com isso e com certeza ele deve sofrer bastante. Então, a mãe propõe o seguinte, que ele vá para a escola, só que ele não é obrigado, no caso, ele não é obrigado a permanecer na escola, tá? Porque se o menino se sentir perseguido, se for um incômodo muito grande para ele estar ali ao lado de outras crianças que não entendem a deficiência dele, ela deixou bem claro que no momento que ele quisesse, né, sair da escola, seria algo que poderia sim acontecer. A mãe o apoiaria, tá? Essa história, gente, ela tem dois lados. Ela tem um lado triste e um lado feliz ao mesmo tempo, tá? O lado triste é porque, por conta da deficiência do Og, tá? E pelos julgamentos maldosos de algumas crianças, ele sofre muito bullying, tá? Então ele passa por diversas situações constrangedoras na escola. E ela é feliz porque traz, né, com ele uma história de superação, uma história de coragem. O Og, apesar, né, de passar por diversas situações que machucam, que deixam ele aí muito triste, ele consegue lidar com isso com muita coragem. E outra coisa interessante de falar desse garoto é que ele aprendeu a conviver com a aparência dele, tá? Ele faz inclusive piadas com relação a isso, então traz também uma leveza para dentro dessa história. Então, é como se fosse assim, se ele levasse a ferro e fogo, talvez ele seria um menino muito deprimido, muito infeliz. Mas não. Aí vem essa questão da superação, tá? A primeira situação desagradável que acontece com ele dentro da escola foi antes mesmo, das aulas iniciarem. Então, o diretor da escola, ele promove aí uma reunião em que o Og vai com a mãe, Isabel, participar, né, dessa reunião, conhecer a escola e tudo mais, se ambientar. E aí o diretor, ele convida 3 crianças para se fazerem presentes, para poderem aí apresentar a escola para o August. E então tem um menino que ele se familiariza, que ele curte muito, que é o Jack Will, tá? Ele se identifica logo de cara com o Jack. Mas tem um outro garoto muito babaca, tá? Se eu não me engano, Julian, que faz comentários tipo, ou perguntas como: o que aconteceu com a sua cara? Você foi queimado? Então já surge aí uma primeira impressão de que as coisas serão bem tensas no momento em que ele estiver realmente frequentando a escola, tá? E no decorrer da obra, né, inúmeras situações acontecem com relação ao preconceito, com relação a esses olhares, esses julgamentos, tá? Mas o August, ele vai mostrar superação, ele vai levar com humor tudo isso. É claro que ele vai se sentir infeliz em alguns momentos, né? Porque são comentários que machucam, que dói, que ferem o coração dele. Mas por detrás de tudo isso existe uma família que o ama muito, tá? E que traz para ele uma paz, um conforto, porque realmente a família é muito especial, tá? Então é isso, gente. Esse livrinho, ele é dividido em 8... Ele é dividido por partes, né? Se eu não me engano, em 8 capítulos, tá? E aí, é um narrador em primeira pessoa, ele que conta a história dele, mas outros personagens, como a Via, que é a irmã, o namorado dessa irmã dela, tá? Outros personagens, eles surgem aí como narradores e contam um pouquinho da sua história também.
tá? Eu espero que vocês tenham curtido este livrinho e a professora vai dizer para vocês o que ele trouxe de ensinamento para a professora, tá? Porque toda obra literária, ela traz algo que agrega, que acrescenta algo, tá? Ela traz um ensinamento, ela traz uma nova visão de olhar o mundo, de interpretá-lo, de ver com olhos diferentes. E é com esse olhar que eu vou deixar para vocês o ensinamento que esse livro me trouxe. O que ele me trouxe de ensinamento? Ele disse para mim que eu tenho que olhar as pessoas com os olhos do coração e não a parte externa. Não vale o que está por fora, tá? O que vale é o que está aqui dentro, tá? Neste menino eu vi um menino muito querido, generoso, um menino amigo, um menino que eu gostaria de tê-lo como amigo. E que em alguns momentos, às vezes, a gente não deixa, né, que um e outro se aproxime porque a gente já faz um pré-julgamento, tá? Então, sabe aquela frase que não julgue o menino pela cara? Tá aqui atrás, ó. Não julgue o menino pela cara, não julgue alguém pela aparência. Tá certo, pessoal? É esse tipo de vídeo que eu quero que vocês compartilhem comigo, do jeitinho de vocês. Tá bom? Uma boa semana, fiquem com Deus. Um beijo bem grande no coração de vocês.